Boa noite a todos, que a paz do Cristo Jesus se faça presente em nossos corações, e nós estamos aqui hoje, numa sexta-feira, para mais um dedinho de prosa sobre um assunto que a gente nunca cansa de falar, que é o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, o Evangelho segundo o Espiritismo, rogando ao alto que nos abençoe, que nos proteja, que nos dê serenidade na vida, discernimento e paciência, pois tudo o que temos é para vos dar graças. Que assim seja. Hoje, o tema que a gente vai conversar hoje é o capítulo 6 do Evangelho, o Cristo Consolador. Bom, nós precisamos entender primeiro, e aqui vai um pouquinho de história, né? As religiões, elas são tão antigas quanto a própria humanidade. A profissão mais antiga do mundo, todo mundo acha e fala que é a prostituição. Não é. A profissão mais antiga do mundo é a de cozinheiro. Porque as primeiras mulheres, ao trocarem benefícios, trocavam por alimento, e já tinha que ter o alimento pronto. Então, alguém teria que ter feito esse alimento. Então, o cozinheiro veio primeiro. Não é verdade? Logo em seguida, nós vamos ter o seguinte: as comunidades haviam necessidades de entenderem os fenômenos naturais. E esses fenômenos naturais não tinham uma explicação científica, uma vez que o conhecimento que nós tínhamos na época era bastante limitado. Surgiram, então, os primeiros médiuns, os primeiros pajés, xamãs, feiticeiros, pitons e pitonisas, que serviam ao intercâmbio com o mais alto. Então, à medida que a sociedade vai evoluindo, a noção de religião vai evoluindo. Religião nada mais é que o religar o homem a Deus. As primeiras noções que nós temos de Deus único vai surgir no Egito com o faraó Amenófis IV, que depois muda seu nome para Akenaton, aonde ele vai dizer que existia um único Deus imaterial, que não necessitava de sacrifícios, que não necessitava de templos, que era simbolizado pela luz do sol. Mas não era a luz do sol. A luz do sol era o hálito do deus Ra. No país politeístas, onde os sacerdotes tinham quase tanto poder quanto os faraós, onde as doações eram a base de sustentação de uma das classes mais poderosas, que era a classe dos sacerdotes. Adivinha o que aconteceu com o faraó? Deram um chazinho de sumiço para ele. Morreu, como diria o personagem Feliciano do Pedro Bismarck. Ele simplesmente morreu. Depois da sua morte, os sacerdotes falaram que o deus Ra entrou em luta com o deus Amon, fundindo-se em uma única divindade chamada Amon-Ra. Depois nós vamos ter uma experiência mais bem-sucedida com Abrão. Estava na cidade de Ur, a mesma cidade que depois vai surgir Ben-Hur, né, o guerreiro, no sul do Iraque. Tá? E ele vai receber a presença de um anjo. O chato do cachorro já começou a latir. Se alguém souber como é que ensina um cachorro a falar, me ensina, pelo amor de Deus, que eu não aguento mais esse chato. Mas deixa ele, né? Eu não consegui fazer ele falar bem feito. Então, Abraão vai trazer, vai ter um contato com Deus, é importante isso, Abraão vai ter o primeiro contato com Deus, tá? E ele vai, então, mudar de nome para Abraão. Vai levar
todo o seu clã. Nós temos que ter essa noção de clã, quer dizer, o clã não é só uma família, é um grupo de famílias agregadas, unidas por laço de sangue ou por laços econômicos ou religiosos. Abraão, então, sai da cidade de Ur, atravessa todo aquele território, chega nas colinas de Golã e recebe lá onde ele dá o nome de Israel. O anjo diz a ele pergunta quem é esse Deus? Aí o anjo diz, Yahvé, ele é. Então ele funda ali o povo hebreu. Ele funda a nação hebraica. E vão se dividir depois em 12 tribos, cujo único elo de ligação mais profundo e inquebrável é o monoteísmo, a crença em um Deus único. Mas qual era a visão que Abraão precisava passar de Deus para aquela população? Um Deus vingativo, punitivo, firme, forte, um Deus rígido, um Deus que ou faz o que eu mando, ou eu te condeno à morte, eu te mato, eu faço e aconteço. E vai, então, aos poucos, surgindo o Velho Testamento. A história vai sendo contada. Aí nós temos a Gênese bíblica, né? A história que vai servir de embalo, de consolo. Vamos lembrar que neste período da história, a religião não tinha função consoladora. A religião ela tinha função proibitiva. Era regra de conduta. Preciso que você faça isso, senão você vai se lascar comigo. Ponto. 14 gerações depois de Abraão, eis que surge Moisés, Moisés, aquele salvo das águas, que vai ter um contrato com Deus. Então, nós tivemos em Abraão um contato, em Moisés um contrato. Mas Moisés ainda tem que manter a figura do Deus vingativo, do Deus punitivo, do Deus que eu faz o que eu mando, eu mando raio, enchente, faço e aconteço. Então, era a ideia de um Deus tirano, de um Deus perverso, que fazia com que aquelas pessoas se melhorassem. O objetivo era fazer com que as criaturas se suportassem, convivessem em certa harmonia. Moisés vai proibir, inclusive, o trabalho dos médiuns, porque estava se vulgarizando. A pessoa não dava um passo sem perguntar aos espíritos o que estava fazendo. Então, nós já tínhamos. Aí ele tem o quê? Um contrato com Deus, os 10 mandamentos. Metade de lei moral, metade de lei material. Não matar, não cobiçar a mulher do próximo, não furtar. Tudo isso são coisas do dia a dia. Coisas materiais. 14 gerações depois de Moisés, surge o Cristo. O que tem a ver, né? 14 gerações do Abraão para Moisés e 14 gerações de Moisés para Jesus. Sabe o que isso significa? Como diz o Tadeu Schmidt? Nada. Mas as pessoas gostam de números cabalísticos, né? Os estudos. Veio Cristo. E o Cristo vai nos trazer uma convivência com Deus. O Cristo vai chamar Deus de Pai. Percebam a diferença. Eu não vou mais seguir a um Deus punitivo. Eu não tenho mais que obedecer a um Deus por tirania. Preciso obedecer a um Deus por amor. O Cristo, ele derroga todas as leis anteriores. Tudo que está escrito na Bíblia, até o Novo Testamento, pede a sua serventia, a sua utilidade como regra de conduta quando vem a Boa Nova, quando surge o Evangelho. Porque o Cristo, ele derroga tudo que Moisés falou. Moisés falou, perdoa 7 vezes. Depois disso, perdoa mais não.
Aí Pedro pergunta, Senhor, quantas vezes eu tenho que perdoar meu inimigo? 7 vezes? O Cristo coloca, 70 vezes, 7 vezes. Eu já fiz essa conta no Excel. Dá um número indecifrável. E vem o Chico e coloca mais coisa, por pessoa e por delito. Então, o que acontece? Quando o Cristo traz a convivência de Deus para dentro de a gente, quando ele quebra a importância de Jerusalém, do poço de Jacó, e ele fala, dia virá em que o homem será adorado em espírito e verdade. Perdoa o teu inimigo, caminha enquanto é cedo. Se alguém te manda caminhar 1 milha, caminha 2. Essa era a maior humilhação ao povo hebreu. Porque os romanos tinham uma lei bem interessante. Qualquer romano que entrasse em uma terra dominada, ou seja por conquista, ou um protetorado, ele poderia ajudar, pedir a ajuda de quem quer que seja. E esta pessoa teria que carregar as suas malas por 1 milha, 1.400 metros. 1,5 quilômetro. Para o judeu, isso era uma humilhação muito grande. O judeu é um povo muito orgulhoso. Então, esta humilhação machucava, doía. Aí vem o Cristo e fala, se alguém te pede para caminhar 1 milha, caminha 2. Uma por sua conta, a outra eu vou te acompanhar porque eu quero a sua companhia. Então, o Cristo ele vai colocar um ponto final em todos os ensinamentos do Velho Testamento. Todos, sem exceção. Sem a menor exceção. Pensa bem, olha a coragem desse sujeito. Tem um filme que eu estou assistindo na Netflix, e até agora está muito bom, chama-se Ressurreição. Bem interessante o filme. Bem interessante. Vale a pena dar uma assistida. Aí o que vai acontecer? O Cristo, então, ele vai trazer para a gente N motivos de consolação. Uma das passagens que eu acho mais interessante é quando o Cristo caminha sobre as águas. E os apóstolos pensando que é um fantasma. Olha aí a mediunidade de novo. Não estou inventando, não está lá no texto. E os discípulos acharam que era um fantasma. Fantasma é desencarnado. Quem vê fantasma é médium. E não tem mediunidade, não existe mediunidade, né? Mas existe. E Pedro fala, se és tu, faça com que eu vá até ti. E Cristo fala, mas o que te impede, meu filho? Só eu não, criatura. E Simão começa a caminhar os primeiros passos e teve medo. E afunda. Opa, desculpa. Perdão, eu esqueci de desligar o obsessor. Não vai mais acontecer. Aí o que vai acontecer? Simão teve medo. E naufragou. Por que ele teve medo? Porque a fé dele era inconsistente. A fé dele não era real. A fé dele não dava, digamos assim, ele não tinha fé. E ele então afunda. Isso para mim é um consolo e tanto. O Cristo coloca para nós ali o seguinte, quando você tem fé, a tempestade não te atinge. Você não se afunda, não afoga na mediunidade, na tempestade. Mas quando o Cristo fala no Sermão da Montanha, eu vou ter que ler aqui, tá, gente? Porque o cérebro a memória já não dá mais para guardar. Antigamente eu sabia tudo isso de cor. Vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração,
e achareis repouso para vossas almas, pois é suave o meu jugo e leve o meu fardo. Mateus 11, 28 a 30. E aprendei comigo, que sou brando de coração, e acharei repouso para as vossas almas, pois é suave o meu jugo e leve o meu fardo. A gente tem uma cisma com pessoas que são mansas, né? Que são brandas. Já pensou? O Cristo fala lá: vinde a mim, vós que estáis aflitos. Quem é que está aflito e não abriu o Novo Testamento, não leu um versículo e não se acalmou? Por que será que o Cristo tem a facilidade de nos consolar? Por que será? Porque ele tem consigo a grandeza da vida. O Cristo nos consola porque entende a nossa alma e nos coloca como filhos amados. Nós temos que aprender com ele que a brandura é a solução. Que quando nós estamos bem intimamente, nada vai nos afetar. E ele diz lá que vai pedir a Deus para enviar um outro consolador. Aí eu vou fazer o link com a primeira parte do que eu falei. Que estará convosco e fareis entender tudo que eu tenho falado. Veio o Espiritismo. E a gente vai ter a compreensão de Deus. Então, seguindo a linha, lá em Abraão eu tive o contato, Moisés o contrato, com Cristo a convivência, com a doutrina espírita a compreensão. Por que a doutrina é o Espírito da verdade e é o Cristo Consolador? É o Consolador prometido. Porque ela nos faz entender com uma lógica muito grande o porquê da vida. Tem muitas religiões que ainda estão lá no Deus de Moisés, outras ainda estão lá no Deus de Abraão. Outras estão chegando perto do Cristo. Mas a doutrina espírita, ela vai te dar um entendimento de Deus. Uma vez uma pessoa me disse: eu não consigo acreditar em Deus. Eu falei: daí, ele não precisa que você acredite nele. Continue. Quando a sua razão te levar a acreditar, sua crença vai ser imutável. Porque na doutrina espírita, o que muito nos consola é que a doutrina espírita diz assim: você tem que acreditar. Ela te explica o porquê. Eu estou assim pela vontade de Deus. É a vontade de Deus, mas a vontade de Deus se baseia na justiça. Você está colhendo o que você plantou. Você está colhendo o que você semeou. Uma vez, num encontro regional, nós tínhamos um companheiro em Machado, não sei nem se ele está encarnado ainda, seu João Batista. Pensa numa alma boa. É ele, sujeito, é aquele. De uma simplicidade, mas um conhecimento, uma cultura invejável. Um dia eu conversando lá no grupo, eu falei: uai, gente, mas será que não é muita pretensão a nossa acharmos que nós somos o Consolador prometido? E ele respondeu para mim com um jeitinho, ele falou assim: ô Mirtim, se você encontrar noutra religião a lógica, o raciocínio e a base da doutrina, você talvez se console. E ele estava certinho. O Espiritismo é consolador porque ele descobre tudo que está encoberto. Ele nos permite enxergar através do raciocínio por toda a nebulosa que nós temos. Mas então por que eu não entendo a essência divina? Porque me falta sentidos para isso. Eu não tenho condições de perceber sequer as energias que me circulam. Eu não consigo perceber o magnetismo que me circula. Como é que eu vou perceber a essência divina? Mas vai chegar num ponto que eu serei capaz.
vai chegar num ponto em que eu serei capaz de entender. Quando eu falar assim, eu e o Pai somos um. Então a doutrina vem nos consolar, vem trazer para nós consolo baseado na razão, na emoção, na fé. Vem nos mostrar a razão dos nossos problemas, das nossas dores, o porquê que os deslizes custam tão caros, o porquê que nós temos que acertar, o porquê que muitas vezes nós encontramos tantos desafetos em uma existência. A doutrina vai nos colocar muita coisa, mas acima de tudo, ela vai nos transformar em entusiastas. Porque o otimista, ele faz com que as coisas, ele acredita que as coisas vão dar certo. Mas o entusiasta, ele faz com que as coisas deem certo. Portanto, vinde a mim, vós que estás aflito, que eu vos aliviarei. Eis o convite do Cristo. E nós não devemos recusá-lo. Que Jesus nos abençoe a todos. O nosso próximo encontro para a discussão do Evangelho é na próxima sexta-feira. E terça-feira, às 8 horas, nós temos um bate-papo sobre o livro Céu e Inferno. Que Jesus nos abençoe a todos. Um bom fim de semana. Fiquem em paz, com a paz de nosso Senhor. Boa noite a todos, meus amigos.